Então, assim, qual que é o único fator determinante? É você entender que você é o único responsável pela sua vida. Você é a única pessoa que pode transformar a sua vida. Então, quando uma dificuldade se apresentar para você, encare ela de frente, porque a vida está te reservando algo muito melhor. Então, aquele momento de dificuldade, ele se faz necessário para você poder chegar em algo muito maior. Então, a vida está te moldando, na verdade. Tomou a decisão. E você mudaria alguma coisa dessa jornada aí? Nada. Nenhuma vírgula. Se fosse para viver, com certeza viveria tudo de novo. Bem-vinda ao Jornada da Vitória. Nosso propósito é contar as histórias, os exemplos de pessoas que estão ressignificando o sucesso. Quem melhor do que elas para contarem suas trajetórias? Vamos juntos nessa jornada de aprendizados, experiências, emoção, transformação, vitória. Aqui no canal, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, uma nova entrevista. E conto com você para espalhar esses exemplos, compartilhando esse episódio. Mande o vídeo ou, se estiver ouvindo, o podcast para quem você gosta e acredita que possa fazer a diferença na vida dela. Hoje quem está aqui com a gente é o Alan Fidelis da Cruz. O Alan tem uma grande jornada para compartilhar, cheia de desafios e conquistas. Começou como engenheiro eletrônico e hoje, além disso, como ele mesmo fala, é um engenheiro de sonhos. Ele não gosta muito de focar no próprio currículo, mas tem na bagagem grandes projetos como a construção de satélites que estão hoje voando lá no céu ao redor da Terra. Depois de enfrentar 3 grandes momentos decisivos em sua vida e vencer todos eles, hoje ele é feliz entre 2 paixões e talentos. O trabalho com tecnologia, que entre outras coisas envolve internet via satélite numa multinacional árabe e um aplicativo de neuroeducação. E do outro lado, o trabalho no desenvolvimento de pessoas, principalmente por meio dos exemplos da vida dele. De um lado ou de outro, o que ele comemora é a transformação que leva para a vida das pessoas com quem se conecta. Alan, bem-vindo ao Jornada da Vitória. Prazer, Liliano. Bem-vindo. Muito obrigado aí por dar essa oportunidade pra gente. Eu que agradeço. Antes de a gente falar dos momentos da sua vida aí, dos desafios, vamos falar uma coisa que para mim é de grande curiosidade, que é o que é trabalhar num projeto de um lançamento de um satélite. Num satélite? Ué, é legal de se falar, né? Mas eu tive a oportunidade de estar no lugar certo, né? Então eu passei a minha infância, eu cresci em São José dos Campos, que é um dos polos tecnológicos que a gente tem no país. Então, São José tem o CTA, o ITA, o INPE e tudo mais. Então, é uma indústria grande de tecnologia. Então, eu comecei a trabalhar já nos anos 2000 nessa área, mas isso é um legado que o Brasil tem lá da década de 80, no governo militar, quando o pessoal investia muito em tecnologia. Então, esse projeto que eu trabalhei, que é o projeto Cibers, ele nasceu de uma parceria entre Brasil e China, onde os chineses vieram naquela época para aprender a fazer satélite com o Brasil já dominava essa tecnologia. Hoje essa realidade é um pouquinho diferente, hoje os chineses já são autossuficientes, lançam sozinhos e tudo mais, e a gente acabou ficando um pouquinho no tempo com relação a isso, mas eu tive a oportunidade de fazer parte desse projeto, projetando um dos módulos, que é o módulo que recebe e envia comando para a Terra. Que incrível! Ou seja, você está responsável ou você foi responsável pela comunicação entre o satélite que está lá a muitos quilômetros de distância e a Terra. E você tocou num ponto aí da China, né? Uma das coisas que eu acredito muito e esse canal serve para isso, as entrevistas servem para isso, para mostrar o potencial de nós brasileiros, o potencial do Brasil, né? Valorizar e se conectar os talentos, as pessoas e motivar quem está assistindo a gente. Você falou da China, que a China veio aprender com a gente, aqui no Brasil, com nós, com os brasileiros. Exatamente. E hoje eles estão lá na frente, ou seja, a gente não tem mais o que ensinar para eles. E se isso é verdade, você imagina um motivo? Cara, eu acho que eu costumo brincar que é o seguinte, o cérebro todo mundo tem, então a capacidade de utilizar depende muito do ambiente que é criado.
Então, se você tem um governo que fomenta a educação, principalmente, leva acesso, investe em meios dessas pessoas, esses cérebros que tem no Brasil trabalhar, com certeza o país vai se desenvolver. Então você precisa, para o desenvolvimento, o que você precisa? Você precisa de pessoas. Então pessoas o Brasil tem. Falta criar um ambiente educacional, um ambiente de desenvolvimento para isso. Agora, se você pegar todo o setor de tecnologia, mundo afora, você vai ver que sempre tem um brasileiro envolvido em algum projeto. Ou seja, o talento tem, o brasileiro é bom, capaz. Falta talvez a educação que... Uma condição melhor, né? Principalmente através da educação. A gente tem uma população enorme que você acaba desperdiçando talento, né? Eu fui um desses talentos que consegui sair de lá de baixo, mas por quê? Por conta da oportunidade, de ter um ambiente propício para você poder se desenvolver, né? Maravilha. E aí acho que esse é um dos pontos que nos conecta, né? Um dos muitos pontos que nos conecta, que é o amor pela educação. E aí nesse ambiente e focando nisso que você falou, tem aí uma história de um app de educação por neurociência, neuroeducação, como que é? Conta pra gente aí. Neuroeducação. Cara, apaixonado pela educação eu sou porque minha mãe é professora, minha esposa, eu sempre vivi nesse ambiente e a educação foi o que transformou a minha vida. E dentro desse contexto, alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, eu comecei a estudar a neurociência por intermédio de um professor de marketing, na verdade, um professor de neuromarketing, uma das referências em neuromarketing na América Latina. E ele foi meu professor e o grande incentivador de começar a estudar neurociência. E lá atrás a gente começou esse projeto, nasceu da ideia dele, na realidade o gênio da história dele, dessa história é ele, é o grande idealizador. Então a gente teve ali no começo, imaginando, conversando com ele outro dia, eu falei, cara, eu lembro o dia que a gente estava na sala, desenhando na lousa a ideia do app, a apresentação que a gente levou para os desenvolvedores para poder... Mas a ideia basicamente é a seguinte, é você utilizar dos recursos da neurociência para potencializar a educação. Então a gente tem um modelo diferente de avaliação baseado no estado emocional. Porque o que move você espectador, são as emoções. Então tudo aquilo que você lembra hoje na sua vida, ele está associado a um momento emocional. Então o pano de fundo do app é esse. Brilhante. Eu quero conhecer mais, inclusive, não sei se você sabe, eu fundei um instituto, né, uma ONG, chama Instituto Alma. E no meu caso, a gente usa a educação pelo esporte, mas sempre buscando a transformação, sempre buscando a educação, os valores, a ética, fazer os jovens, as crianças acreditarem nos sonhos e trabalharem para isso. Esse app aí daria para trabalhar com crianças também? Com certeza, com certeza. Principalmente voltado ao esporte, né, cara? O que diferencia, por exemplo, um atleta que ele já fez vários gols numa temporada, uma super temporada, e na outra ele tá com rendimento baixo? É o mesmo cara, o mesmo corpo. Então você vai entender que no fundo tem todo um fator emocional envolvido por trás. Então o aplicativo, sim, seria capaz da gente mensurar aí o estado emocional do atleta, acompanhar uma evolução. Com certeza dá para fazer coisa muito boa aí. E de todas essas histórias usando o app, né, nesse seu empreendimento aí, tem alguma história bacana de transformação, que eu acho que é isso que faz seu olho brilhar? Tem algum caso aí para contar e compartilhar com a gente? Acho que assim, o que tem deixado mais feliz assim, na história do aplicativo todo, a gente teve a Universidade Positivo lá de Curitiba que abraçou o projeto. Então a gente conseguiu levar a ideia de um MBA através do aplicativo.
Então, nós temos algumas turmas já e agora a gente está no finalzinho formando a primeira turma, que é um MBA de marketing digital com ênfase em neuromarketing. E ele é todo feito através do aplicativo, com esse sistema de avaliação que não tem nota de 0 a 10, é um sistema de avaliação inconsciente. Então você vê esse projeto que nasceu lá e as pessoas realmente aprendendo com isso, podendo levar para a sociedade o conhecimento que elas adquiriram e o app servindo como ferramenta, para mim é muito satisfatório. Tem algum depoimento, tem algum caso aí que você fala, poxa, isso aqui, a hora que eu ouvi, alguma cena assim que você fala, poxa, tô no caminho certo. O que mais me marcou dessa trajetória toda é uma aluna, até estava corrigindo o trabalho de conclusão dela, mas dentro do que a gente faz alguns workshops para falar de neurociência e tudo mais. E nós temos uma metodologia que foi desenvolvida por esse professor lá. E ela é baseada naquela metodologia Scrum, onde você organiza a sua agenda. E ela veio mostrar tudo que ela tinha feito e dizer que ela era muito grata porque aquilo tinha mudado a vida dela, porque ela estava passando um momento difícil, ela estava desistindo da vida. E aquela metodologia, aquilo tudo, ajudou ela a ter ânimo, dar a volta por cima. Então, eu acho que mais que qualquer dinheiro, quando você escuta isso, quando você vê isso, que as noites que você passou trabalhando naquilo valeu a pena, sobretudo lá o professor Marcelo, que é um apaixonado, que dá o sangue por isso, então é muito gratificante de ver isso. Me arrepia, emociona mesmo, e acho que isso são exemplos que, pelo que eu sei, permeiam sua vida, né? E aí falando do outro lado do seu trabalho, levando internet por satélite, até isso que pra gente que tá aqui acostumado com o YouTube, todo mundo que tá assistindo no YouTube tá acostumado, né, a ter internet. Fácil, né? Ou quem tá ouvindo pelo podcast, acredito que muitos nunca nem viveram a era sem internet. Quem viveu nem lembra o que não é ter, não estar conectado. Ainda existe hoje no Brasil, pelo tamanho do país que a gente vive, situações, exemplos onde eles estão recebendo acesso hoje pela primeira vez, graças muito a esse seu trabalho também. E nesse caso, até com a internet, tem história de transformação? Tem sim. Então, hoje esse trabalho que eu faço, que a minha especialidade é satélites, né? Então, sou engenheiro nessa área. E hoje eu trabalho numa empresa que leva a internet via satélite. Então, qual que é o grande diferencial do satélite? É você conectar pontos remotos, entendeu? O satélite tem um amplo alcance. Então, uma coisa que outro dia o técnico, o instalador, mandou um vídeo pra gente pelo WhatsApp. Ele fez a instalação lá em Rondônia, e o senhor que contratou o serviço, ele pegando o celular, falando com a filha dele, que fazia mais de 10 anos que a filha estava aqui em São Paulo, e ele lá e fazia mais de 10 anos que ele não via a filha, e ele chorando de ver ela ali pelo vídeo no WhatsApp, né? Então isso, eu sempre falo, o meu trabalho é conectar pessoas. Então eu acordo todo dia de manhã, falo, eu preciso fazer o meu melhor, porque o acesso à internet vai conectar pessoas, né? Então, isso é muito gratificante de você ver como resultado do seu trabalho, né? Parabéns. Eu acho que esse arrepio que eu sinto enquanto você está falando é uma conexão também. Então, né, como eu falei, a paixão por educação e essa transformação toda são elementos que nos conectam. Eu super feliz por esse papo aqui. E aí, trazendo um pouco para os momentos dos desafios que você viveu na sua vida, conta um pouco como foi o primeiro deles. Cara, o meu primeiro grande desafio eu sempre fui um apaixonado por futebol, né?
para você. Então, como todo bom brasileiro, né, menino brasileiro, eu cresci jogando futebol, que era um talento, né, que eu sempre tive. E eu vivia a vida em função disso e com muito apoio do meu pai. Então, meu pai me levava para jogar nos clubes e tudo mais. Então, eu tinha uma vida muito focada no futebol. Então, o que eu pensava? Eu ia ser um jogador de futebol. E estava vivendo um momento bem bacana nesse sentido. E com 13 anos de idade, quando a coisa estava começando a virar melhor ali, um belo dia eu cheguei da escola, minha mãe saiu pra buscar meu pai e falou: seu pai tá na rua, tá com um problema, eu vou sair pra buscar ele. E na hora que ela voltou, ela me chamou no quarto porque ela tava diferente. Ela pegou e falou assim: ó, filho, aconteceu um probleminha e o seu pai morreu. Então, com 13 anos de idade, cara, meu pai era meu herói ali, né? Era o cara que tava ali no alambrado, gritando, né? Fazia gol, saía pra correr pra ele. E foi um grande parceiro, até engraçado. Eu falo que parecia que ele sabia, porque eu vivi todo esse tempo muito junto com ele, muito grudado. E nesse momento eu sou o filho mais velho, né? Então somos em 3 em casa, eu sou o filho mais velho. Tenho diferença de 5, 6 anos com meus irmãos. Então na época eu tinha 13 anos, eu tinha um irmão com 7 e o outro com 6 anos de idade. Então foi... Cara, ali naquele momento pra mim, minha vontade era cavar um buraco e ir junto, né? Mas nesse mesmo momento, cara, eu lembrei que eu tinha minha mãe e mais 2 irmãos. Então eu decidi ali que eu ia encarar qualquer dificuldade que fosse para poder ajudar minha mãe e meus irmãos, né? Então, logo depois eu tive uma conversa bem franca com a minha mãe, onde ela falou assim: filho, esse negócio de futebol é incerto. Então a melhor coisa que você pode fazer é estudar. Então a partir daquele momento eu fiz a opção por estudar. Então deixei aquele primeiro sonho e adotei um outro sonho, que era estudar, me formar. Eu tinha uma vaga lembrança com meu pai. Naquela época era o jornal, né? Ele lia o jornal. Uhum. Me dava aquela sessão de quadrinhos, de desenho e tal. Eu lembro que eu gostava muito de ver planta de casa, então eu falava que queria ser engenheiro. Então, desse estímulo, eu falei: cara, eu vou estudar e vou ser um engenheiro um dia, né? Então eu vim, a gente veio batalhando, assim, foi muito difícil, muita dificuldade a gente passou. Minha mãe sozinha, 3 crianças. Meu pai morreu, ela estava há 1 mês de se formar no magistério na época, né? Então ela tinha que fazer estágio e tudo mais, aí só conseguia aula como professor substituto. Então assim, foram momentos bem difíceis assim em casa. Hoje eu brinco que meu prato preferido é arroz, feijão e ovo, né? Mas era o que tinha para comer muitas vezes em casa. Eu abria a geladeira de casa e tinha um ovo e água, né, cara? Então, esse tipo de coisa, quando você sente isso, cara, de certa forma era criança, né? Você quer mudar a sua realidade de alguma maneira, né? Então, você acaba tirando força de onde você não tem. Minha mãe é minha grande inspiração, então ver ela batalhando, acordando cedo pra sustentar a gente, sair final de semana com carrinho de feira, bater de porta em porta pra vender alguma coisa. Então isso me deu sempre muita força. Então assim,
O primeiro grande momento, a primeira grande dificuldade que eu tive na vida foi a perda do meu pai, aos 13 anos de idade. E Alan, obrigado por compartilhar isso, né? Não deve ser muito fácil sentir que né, tem emoção, como a gente estava falando no começo, mas acho que é super importante para a gente, porque tenho certeza que muitas pessoas que assistem a gente devem achar que só elas vivem dificuldades, né? Então é sempre importante, eu sempre busco trazer isso aqui das pessoas com quem eu converso, de que nem tudo é perfeito, né? Óbvio, quem trabalha, quem se dedica, as coisas acontecem, mas existem os momentos de dificuldades, das decisões difíceis, e esse foi um deles. Mas logo na sequência, e para quem não sabe, Alan era uma promessa do futebol, aí não só um amor, mas né, uma paixão do brasileiro e das brasileiras, né? As mulheres são apaixonadas também, grandes talentos. Tem uma lá em casa. Tá vendo só? E aí estudou, trabalhou, ajudou em casa, coisa que também muitas brasileiras e muitos brasileiros fazem, tem que desde cedo ajudar em casa. E as coisas estavam acontecendo, estava tudo engatilhado para que né, carreira já começando a acontecer, trabalho, e aí teve um segundo momento, uma surpresa maravilhosa, mas que às vezes no momento que chegou não facilitou as coisas, pelo menos, né? Cara, eu fui estudar, na realidade, eu fui fazer um curso técnico de telecomunicações, era o começo desse curso no Brasil. E aí eu me formei e comecei a trabalhar na área, né? Então ali foi onde eu tive esse primeiro contato com essa área de satélite, de tecnologia. Fui para uma empresa onde eu estava trabalhando num projeto de radar de avião do AMX, da Força Aérea Brasileira. E um momento onde eu comecei a respirar, vamos dizer assim, né? Então, trabalhando, podendo ajudar em casa, tal, tudo mais. E nessa época, com mais ou menos 19 anos, estava com a minha namoradinha, minha namorada. E eu me lembro que a gente passou um momento muito difícil. A gente tinha um pouco de resistência por parte de família, parte da família dela. E eu me lembro num final de ano, num Natal, né, deu uma confusão lá e o pessoal da família dela colocou ela pra fora de casa. Peguei as coisas, levei ela pra casa, mas pouco tempo depois a gente descobriu que ela estava grávida, né? Então, assim, foi um momento bem difícil, porque esse emprego que eu tava, que no começo era tudo muito bom, ele começou a ter algumas dificuldades, atrasar salário e tudo mais. E foi bem nessa época, que foi um momento, assim, cara, muito difícil. Eu me lembro, assim, do dia decisivo da minha vida. Eu não estava nem aqui no Brasil, eu tinha ido para a Itália trabalhar nesse projeto no avião e no meio da notícia ali dela grávida. E lá na Itália eu tive uma experiência interessante, que o pessoal da fábrica descobriu que eu jogava futebol, me levaram lá num clube, o Montevarchi, e o cara, pô, viu, gostou e me chamou pra jogar lá, na verdade. E, cara, e aí voltou aquele sonho lá da infância, né, aquele negócio. Mas, cara, tinha deixado a minha namorada aqui no Brasil grávida, né, cara. E eu me lembro direitinho desse dia, cara, eu voltando de Pisa no trem, chorando. E eu falei, não, eu vou voltar porque tenho valores e eu vou voltar. E aí a gente se casou, acabamos de completar aí 14 anos juntos, né? Assim, um momento bem difícil, até fiz um post aí nas redes sociais falando que o que a gente tinha em casa, tinha uma sapateira, uma televisão, que era dela, que ela levou, eu tinha uma escrivania, que era onde eu estudava, e um colchão, ficava na sala, né?
E aí nessa época eu já estava começando com meus empreendimentos, tinha um trailer de lanche, hoje seria um food truck, né? E aí eu peguei a geladeira e o fogão que eu utilizava lá para levar para casa. Então assim, foi um momento bem difícil, mas no dia que a minha filha nasceu, no dia 28 de setembro, esse foi o meu último dia naquela empresa que estava passando por dificuldades. E ali eu ingressei num novo trabalho, né? Era 4º ano da faculdade de engenharia, então assim, foi um momento bem decisivo ali, dificuldade financeira extrema, uma responsabilidade enorme, você pôr uma criança no mundo, né? Mas hoje olhando, eu vejo que foi o fator impulsionador, assim, para chegar onde a gente está chegando, né? É uma construção, né? É uma construção. E aliás, parabéns pelos 14 anos aí para você e para sua esposa. E desse dia 28 aí, as coisas começaram a acontecer, mudou, nasceu, lançou satélite, trabalhou, a carreira deslanchando. E aí chegou um momento e falou, poxa, é uma oportunidade que surgiu aí para mim, é a hora de eu bombar, de eu ganhar dinheiro, virar diretor, ficar rico. E aí mais uma surpresa. Cara, desse 28 para lá, eu consegui me formar na faculdade, as coisas foram melhorando. Tinha ingressado nesse projeto do projeto Cibers, do satélite brasileiro. Então trabalhei alguns anos ali, alguns finais de semana em cima, debruçado ali no meu projeto, mas chegou um momento também que, para ser sincero, eu me cansei um pouco dessa área de alta tecnologia, que no Brasil é um pouco complexo, principalmente em termos financeiros, depende muito do governo. E aí eu aceitei um desafio para cuidar de uma coisa mais comercial, voltada para satélite também. Fui cuidar de uma TV via satélite lá no sul, em Curitiba. E aí tava lá me preparando para a sequência da carreira, então fui fazer meu MBA em gestão estratégica de empresas e tudo mais, e eis que apareceu a grande chance que eu esperava, que foi um convite para ser diretor de uma empresa que faz transmissão de jogos via satélite. Então você vai na porta do estádio, você vê aqueles carrinhos com aquelas antenas em cima. Então era uma empresa dessa. E aí eu resolvi aceitar o desafio. Falei, pô, até que enfim chegou o meu momento, né, cara? E aí fui me desligar do emprego que eu tava, tudo mais. Né? Meu gerente falou, cara, segura, não fala pra ninguém, vamos comunicar junto. No último dia, não avisa nada antes. Porque ele tinha um pouco de receio com o pessoal da equipe. Falei, beleza. E aí eu me lembro que eu dormi no outro dia, ser meu último dia e tal. E aí, cara, eu deitei pra dormir e de repente eu acordei assim, cara, eu acordei na portaria do meu prédio, meio jureta, assim, sem saber o que tava acontecendo. Olhei, eu tava com um pé de sapato, outro chinelo, um negócio esquisito. Daqui a pouco chegou minha esposa de roupão, que lá, e nisso encosta uma ambulância do lado. E aí, naquele momento, eu falei, putz, cara, eu tinha alguns meses antes eu havia tido uma convulsão, depois de uma noite trabalhando. E aí fui no médico, fui ver, o médico falou, cara, apareceu um negócio nos exames aí, mas dá uma acompanhada, daqui 6 meses você volta aqui. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito positiva, assim, cara, eu falo, eu não sofro, porque eu acho que tudo que tiver que acontecer, vai acontecer, né? Eu acho que a maneira com que você reage às dificuldades do problema é o que determina o seu destino. Então, quando eu fiz os exames lá, apareceu alguma coisa na minha cabeça, eu falei, cara, o que tem pra fazer? Não, dá pra você ir acompanhando, e se for um processo inflamatório, que eu acho que daqui a 6 meses você vai voltar aqui e não vai ter nada. E nesse dia, cara, eu falei, putz, é aquele negócio, preciso olhar com mais carinho isso aí, né? E aí
falei, cara, eu tô indo para assumir a direção de uma empresa e eu tenho um negócio que eu não sei ao certo o que é, acho que eu preciso cuidar melhor da saúde, né? Então acabei desistindo de ir, conversei lá, o pessoal falou, não, a gente não queria que você fosse de jeito nenhum. Acabei ficando e aí fui investigar o que era. E aí eu descobri um tumor cerebral, cara. Né? Então, naquele momento, cara, que o médico falou, né? Ele pegou os resultados dos exames e falou, não é a inflamação que eu pensava. E aí ele deu a notícia, e médico é um pouquinho engraçado. Você falou, tá, mas o que eu faço com isso, né? Ah, não, você pode acompanhar para ver se esse negócio cresce, evolui, ou operar. Eu falei, tá, então vamos operar. O que precisa para operar? Daí ele vai explicar os riscos, né, cara? Então, eu naquele momento, cara, pra ser bem sincero pra você, o único momento que eu pensei, de fato, com relação à minha vida, né? Então eu falei assim, cara, da onde eu saí? De toda a minha trajetória lá atrás, de não ter nada, e tudo que eu tinha conquistado até aquele momento, eu me considerava uma pessoa extremamente feliz, né? Grata por tudo que eu tinha conquistado, então, minha filha crescendo, a família, a gente desfrutando de coisas que a gente nem imaginava até então, da realidade que a gente veio. E foi então, sim, se foi isso, pra mim já valeu a pena. Mas eu falei, eu quero viver porque a vida é muito boa. Então eu quero levar isso pra frente. Então, a partir daquele momento eu falei, cara, o que a gente precisa fazer, como é que é, e vou fazendo. E aí eu passei aqui em São Paulo, maior especialista de tumores na área da cabeça, um cara que tratou de grandes famosos aí vim aqui para falar com ele, ele falou, cara, é isso mesmo, você tem um tumor e tal, e minha recomendação de fato é retirar, que é perigoso, isso aí pode crescer e tal. Ele me explicou todos os riscos, e era a mesma coisa que o pessoal tinha me dito lá em Curitiba. Eu falei, legal, vamos fazer tal, como é que faz, como é que é? Ele falou, não, eu e a minha equipe, o custo da cirurgia é R$100 mil, né? Aí eu peguei e falei, cara, foi o segundo momento que eu pensei. Eu tinha as minhas economias e eu tinha um valor para poder fazer a cirurgia, mas eu pensei por um instante e falei, se alguma coisa dá errado, esse dinheiro pode fazer falta para minha filha, porque naquele momento para mim era inevitável eu não lembrar de tudo que eu tinha vivido com meu pai, e quando ele morreu, as dificuldades que a gente passou, né? Então, naquele momento eu falei, cara, eu vou fazer a cirurgia, mas vou fazer lá em Curitiba pelo convênio, porque se alguma coisa der errado, pelo menos se tem alguma coisinha, não vão ficar totalmente na mão. Mas, cara, eu nunca tive dúvida assim, né? Então, no dia 20 de julho de 2015, eu me internei pra fazer a cirurgia. Eu me lembro de estar lá, eu mandando mensagem para meus amigos, falei assim, ó, hoje é dia de consagrar o médico, porque o milagre já tá feito. E graças a Deus correu tudo bem, deu tudo certo. 15 dias depois eu tava lá trabalhando de novo, né? Então, eu não tinha muita noção do que era, para ser bem sincero para você, por esse estado de espírito, sabe? Eu optei por não falar para as pessoas. Muita gente fala, não, quando você tem câncer assim mesmo, primeiro tem a rejeição. Mas eu me lembrava muito de quando meu pai tinha morrido, eu me lembrava que eu ficava mal por conta do olhar das pessoas para mim. Eu tava positivo, daí vinha uma pessoa com aquele olhar e eu falei, cara, porque quando você fala com uma pessoa, cara, eu tenho um câncer na cabeça, o que você pensa, cara? Você pensa que a pessoa vai morrer. Entendeu? Eu não queria que as pessoas ficassem a todo momento me lembrando que eu podia morrer, né?
Então, cara, eu passei isso aí super bem, super positivo com a família, e só depois que eu passei por todo esse processo, que aí eu fui entender mais a vida das pessoas que passavam isso, cara. Eu tive um familiar que teve um câncer de próstata, ele quase morreu na notícia, entendeu? Então, assim, pra mim foi bem tranquilo de passar isso. Mas esse momento, pra mim, é chave porque você passa a entender algumas coisas na sua vida. Que você não tá aqui à toa no mundo, entendeu? Eu não sobrevivi a tudo isso à toa, né? Então ali ficou bem claro pra mim que a minha história de vida, tudo aquilo que eu tinha passado, ele tinha um porquê. E o porquê disso tudo era pra eu me fortalecer e ajudar as outras pessoas, né? Então, a partir desse momento, eu passo a ressignificar a minha vida de uma outra maneira. A gente sempre teve esse olhar pelo outro em casa, eu aprendi com a minha mãe. A minha grande identificação com a minha esposa é justamente isso. Mas a partir daquele momento eu decidi que eu ia fazer isso de uma maneira mais intensa, vamos por dizer assim, né? Porque, cara, você tá o tempo todo o que você quer. Você quer subir na carreira porque você quer mais dinheiro, você quer ter várias coisas, né? Ainda mais quando você vem de uma realidade humilde, pobre, cara, você não teve acesso, cara. Muita coisa você não teve acesso. Quando você começa a ter, você quer usufruir daquilo, né? E eu acho que isso é o processo natural. Mas hoje eu tenho bem claro pra mim que a nossa vida, cara, a nossa existência é pelo outro. É pra fazer o outro ter uma vida melhor, entendeu? Eu acho que você correr, pode não, você deve correr atrás do seu objetivo, você deve conquistar as suas coisas, mas eu acho que a maior conquista que você pode ter na sua vida é você estender a mão pra alguém que você ajudou, que estava ali num momento difícil, a pessoa se reerguer, né? Sem palavras para falar de tudo isso, emocionante e impressionante como em vários momentos da sua vida a decisão teve que ser tomada e você tomou, né? Então isso tem muita gente que foge da decisão, né? E como eu falei, a gente se conecta por muitas coisas, por muitos valores, como você até citou aí, e eu vivo isso como você acabou de falar. Eu vivo para conectar pessoas também, para conectar você, a sua história, os seus aprendizados e as pessoas que assistem a gente. E até falando disso, de tudo isso que você viveu, e a gente até tocou nesse assunto sobre as dificuldades que as pessoas que vivem acham que só ela está passando por dificuldade, mais ninguém. Tem uma coisa, só uma coisa que você gostaria de falar assim, poxa, esse é o ponto-chave, só uma. Principal. Eu acho que o principal, cara, é você entender que o seu resultado ele é determinado pela reação que você tem diante das dificuldades que a vida te apresenta. Então, quando a vida te apresenta uma dificuldade, não é uma dificuldade pura e simplesmente. Ela está te moldando para algo muito maior. Então, se no momento que você está passando aquela dificuldade, você não reage bem, você acaba ficando preso, né? Então você vai ficando para baixo, você não consegue sair daquele ciclo vicioso, você fica sem energia, e aí as coisas de fato entram numa espiral de só dar errado, né? Então, a partir do momento que você resolve encarar e falar, beleza, eu tenho esse problema, o que eu posso fazer para superar esse problema, né? E aí você buscar ajuda, né? É difícil, né? Esses momentos todos foram momentos muito difíceis para mim, né? Mas sempre eu acreditar primeiro em mim, que eu era capaz de dar a volta por cima, eu era o único responsável pelos meus resultados.
E buscar ajuda onde eu tinha, que era nos meus familiares, na minha mãe, né? Meus irmãos, minha esposa, minha família, minha filha hoje. Então, assim, qual que é o fator, o único fator determinante? É você entender que você é o único responsável pela sua vida. Você é a única pessoa que pode transformar a sua vida. Então, quando uma dificuldade se apresentar para você, encare ela de frente, porque a vida está te reservando algo muito melhor. Então, aquele momento de dificuldade, ele se faz necessário para você poder chegar em algo muito maior. Então, a vida está te moldando, na verdade. E tomou a decisão. E você mudaria alguma coisa dessa jornada aí? Nada. Nenhuma vírgula. Se fosse para viver, com certeza viveria tudo de novo. Tudo de novo. Hoje, assim, eu tenho muito claro isso. Depois que tudo passou, isso para mim fica muito claro. Então, por exemplo, os momentos que eu vivi lá com meu pai, a proximidade com ele, tudo que eu aprendi. Hoje eu vivo situações que eu me lembro que ele me dizia que ia acontecer lá de vida. Assim, né? E, por exemplo, cara, depois desse processo todo, da cirurgia, do tumor, cara, o que eu vivi de lá pra cá, com a minha filha, aquela lá da dificuldade lá atrás, cara, minha filha cara, é um orgulho. Alana, te amo, cara, é uma menina exemplar na escola, é uma atleta, hoje a gente vive muito em função, ela é uma atleta de handebol. Ano passado teve convocação aí para a seleção infantil. Então, assim, foram todas coisas que eu vivi depois daquela dificuldade, entendeu? Então, isso me levou para outro nível, entendeu? Até mesmo na relação com a própria família, de coisas que você valoriza. Então, hoje, cara, hoje eu tô com uma filhinha de 1 ano e 3 meses. Então, você chegar em casa, ela pequenininha, e um dia ela vem engatinhando. Aí, no outro dia ela tá andando, cara. Então, assim, você passa a valorizar, a entender que a vida é feita de outras coisas, entendeu? E o Alan que sonhava lá ser jogador de futebol, seleção brasileira, e passou por toda essa trajetória. Hoje, rico, bem de vida, família... Graças a Deus, tendo acesso e feliz, que é o principal. Tem algum sonho hoje ainda? Cara, o meu sonho é impactar o maior número de pessoas possível. Então, meu sonho é impactar dezenas de milhões de pessoas, levando a minha história de vida, o meu conhecimento. Eu acho que o conhecimento é o que transforma, né? O que transformou minha vida foi o conhecimento, foi o estudo. E eu sou um apaixonado por estudar, eu estou sempre estudando. Então, comecei na engenharia. Hoje eu dou aula de neuromarketing, de marketing digital. Gosto muito do desenvolvimento humano, então me aprofundo muito em desenvolvimento humano. Então, todo o conhecimento, ele não pode ficar só para mim. Então, ele tem que ser distribuído, ele precisa ser compartilhado, né? Então, meu sonho hoje é impactar o maior número de pessoas possível com o meu conhecimento e com a minha história de vida. E para a gente te ajudar aqui a impactar mais pessoas, como que as nossas fãs conseguem se conectar com você? Vai lá no Instagram, @AlanFidelisCruz. Alan com L só, Fidelis com S, Cruz com Z. Me manda um direct lá, tem umas postagenzinhas que a gente faz lá. E fala lá qual é a dificuldade que você está passando, qual é o momento que você tá, de vida que você está vivendo, se eu conseguir te auxiliar de alguma maneira. Cara, ontem, essas coisas para mim que eu dou muito valor. Eu recebi uma mensagem de uma grande amiga que eu tinha um tempo atrás. E aí ela entrou em contato comigo, que ela viu as minhas postagens no Instagram e falou: cara, amigo, você tá bem e tal, mas eu não tô vivendo um momento de vida muito bom. Ela tinha perdido a mãe e ela tava numa depressão. E, cara, e era uma das pessoas de mais potencial que eu conheci. E aí eu, cara, peguei ali na mão, falei: não, você tem que acreditar no seu potencial, tal. E ela tinha umas dificuldades com a mãe e a mãe faleceu.
Eu falei pra ela, ó, é a sua oportunidade de honrar a sua mãe. Fazendo o quê? Se dedicando em tudo que você faz. De pegar o seu talento, pegar o seu potencial e levar pra frente. E aí ontem ela me mandou uma mensagem convidando para eu palestrar num evento dela. Ela montou uma turma lá no Espírito Santo. Então tá levando o trabalho, o conhecimento dela pra frente. Então assim, é muito gratificante você poder auxiliar as pessoas e as pessoas decolarem, né, cara? Isso não tem preço. Alan, muito obrigado por compartilhar toda a sua história aqui com a gente, por abrir sua alma, mostrar tudo que você tem dentro, seu coração. Com certeza inspirou muitas pessoas e motivou a elas tomarem decisões, a agirem para acontecer e para realizar os sonhos ou para vencer momentos de dificuldade. Então, agradeço muito por tudo que você trouxe e contribuiu aqui com a gente na Jornada da Vitória. Obrigado você, Juliano, para ajudar eu a realizar o sonho, né, que é atingir o maior número de pessoas possível. E, cara, segue em frente, seu trabalho é muito bonito. É muito gratificante ver o seu brilho no olho, né, cara? Quando você fala do esporte, das crianças, esse trabalho que você está fazendo. Então, você identifica quando as pessoas têm brilho no olho, cara. E esse trabalho seu é fundamental. Parabéns e siga em frente, querido. Obrigado. Vamos junto. Vamos nessa. Quero agradecer também aos nossos parceiros. Esse programa foi gravado nos estúdios do Inovabra Habitat e a cada uma de vocês por fazerem parte dessa jornada. Estou muito feliz pelas mensagens que tenho recebido e por mandarem esses vídeos para as amigas, marcarem os amigos, dando oportunidade para que elas também vejam os vídeos e principalmente conheçam as histórias como a do Alan. Você já sabe que eu colaboro com grandes pessoas de peso como o Alan Fidelis da Cruz e para juntos inspirar pessoas como você. E tenho certeza que você conhece outras pessoas que precisam ouvir isso. Mande para elas, compartilhe. Eu tenho um outro presente para você. No meu Instagram eu sorteio várias coisas bacanas, como por exemplo participar aqui com a gente assistindo a gravação de um episódio. Uma ligação comigo, por exemplo, de mentoria ou com meus convidados. Aliás, Alan, topa bater um papo numa ligação com uma das nossas fãs? Opa, com certeza. Então, vamos fazer melhor. Você sorteia uma mentoria comigo também. Fechado? Fechadíssimo. E a cada semana uma pessoa é sorteada. Para participar, deixe seu comentário aqui no post do Instagram em até 2 minutos de eu postar. Claro, se comentar em todos os posts, aumenta sua chance de ganhar. E a dica é, eu posto todos os dias entre 7h30 e 8h30 da manhã. Se conecte comigo pelo meu Instagram, se inscreva aqui no canal se ainda não se inscreveu, clica no sininho para receber todas as notificações ou assine o podcast na sua plataforma favorita. Esse programa é para você, é para te inspirar. Que Deus abençoe a sua jornada à vitória.